Meus amados irmãos, Deus abençoe nesse dia de hoje. Que Deus venha trabalhar na vida de vocês. Quero trazer uma palavra. É apenas dar um início sobre o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Eu espero, através desses versículos, vocês venham estudar, dar um início para que vocês possam perceber o que é o pecado imperdoável contra o Espírito Santo de Deus. No livro de Marcos, capítulo 3, verso 28, no Lucas 12, verso 10, Hebreus 6, verso 4, Hebreus 10, verso 26, Mateus, capítulo 12, verso 31 ao 32, que diz: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmias será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Se é qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, seria perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesses séculos e nem no futuro. Louvado a Deus. O que é pecar contra o Espírito Santo? Eu me perguntava, por muito tempo eu me perguntei nesses 50 anos de servo de Deus, que muitas vezes parece, irmão, que não há interesse de trazer para o rebanho, para a nação, para o mundo, o que é a blasfêmia do Espírito Santo, que é a principal alicerce, a base fundamental de um cristão. E nós vemos isso acontecendo dias após dias. Quando eu estou pregando o Evangelho, como eu estou falando aqui, é pelo Espírito, a palavra de Deus, que é Espírito e vida. Então, não importa aquele que está anunciando o Evangelho. Disse Paulo, importa que o Evangelho seja pregado em tempo e fora de tempo, ou por amor, ou por inveja, ou por contenda, ou por várias ocasiões que as pessoas emocional acham bonito e levam a palavra, mas o Espírito de Deus é o que chega na alma, no Espírito, na vida daqueles que ouvem a palavra de Deus. Então esse é o Espírito Santo de Deus, que é localizado da palavra, levado através do Espírito Santo aos corações e é geminado e nasce a semente da salvação, da libertação, de uma justiça plena que ele ressuscita numa nova criatura. Esse é o Espírito Santo de Deus, que se fez carne e habitou no meio dos homens. Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Então, isso é o Espírito Santo. E quando nós se torna perseguidor, se nós falador, contendeiro, fazer destruição dentro da obra, repartir, dividir, roubar homens, esse é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como se faz no rebanho? As pessoas entram como cordeiro e saem como lobo, detonando o trabalho do Espírito Santo, daqueles que trabalham, daqueles que traz os benefícios que salvou ele mesmo. Aquela vida que agora é um instrumento de Satanás, é um instrumento de, em vez de dar fruto para permanecer no reino de Deus, ele mingua, dá um trovão, um relâmpago do reino de Deus da vida dele, por ele ser uma pessoa de não ter amor, não ter conhecimento, não recebeu a libertação, agora é um instrumento para trazer divisão. Sai do seu rebanho, forma um rebanho e leva tudo para ele, falando mal daquele que deu a vida pelo Evangelho para trazer salvação aos homens. E ele teve uma oportunidade inteiramente de ser salvo. Você está entendendo o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Eu vou falar novamente, repetir novamente para você. Quando eu estou falando aqui da palavra de Deus, anunciando o Rei de Deus e a sua justiça, isso é o Espírito Santo de Deus. O Espírito que está em mim, através do Evangelho, que eu levo a palavra, para que o Espírito Santo de Deus entre nos corações e essa vida seja ressuscitada uma nova criatura, e agora ele é salvo.
todas as coisas se passaram e agora tudo se fez novo. Então o Espírito Santo de Deus vai dar expansão para ele caminhar na presença de Deus, ele buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto, ser reconciliado pela a palavra do aprendizado que ele vai ter, se regenerar nesta vida que é o mundo, para estar com Cristo eternamente no reino do céu. Então, meus amados, é mais ou menos baseado nisso. Isso traz um estudo extenso, favoráveis, um aprendizados. Quando você termina, você já se sente que já mora no céu, já está no céu. Você está amando o seu inimigo, você está amando aquele que te persegue, aquele que está amando, que está te esbofeteando, aqueles que estão anunciando que você é uma escória. Você pode abraçar ele e dar um beijo com ósculo santo. Não que eu use o ósculo santo, mas o amor é tão grande, a comunhão é tão grande com aqueles que faz tanto mal, aqueles que pregam o evangelho, que você tem capacidade de dar um abraço cordialmente do amor de Deus na vida dele. Isso é o trabalho do Espírito Santo em nossa vida, né? É uma bênção nós aprender a andar no caminho que Jesus andou. Perdoar, ter um sentimento glorioso, um sentimento sincero, justo, que você pode morrer pela causa. É difícil eu falar isso para você, meu amado, mas está um momento da nossa vida que nós temos um entusiasmo tão grande, um fortalecimento, um revestimento tão grande. Se for possível, nós poupamos nosso irmão e damos a nossa vida, se colocamos na brecha dele, para que Deus venha salvar. Esse é o poder do Evangelho, é o poder da renovação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, de nós crer que Ele é verdadeiro para com os homens, de anunciar o reino de Deus e a sua justiça. Oh, glória! Oh, meus amados, que é uma maravilha em nossa vida. E quando nada disso você pensa, você é uma pessoa que peca contra o Espírito Santo de Deus, que peca contra a obra, que peca contra aqueles que se entregaram, que têm sofrido, têm carregado a cruz, têm gemidos. Ele não é entendido, ele não é compreendido. É uma loucura, mas disse Paulo que a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Entende? Com a sua sabedoria. Porque é ganhar a alma para o reino do céu. Meu amigo, pensa nisso. Pensa nessas coisas. Esses versículos que eu deixei aí, vai examinar, vai trazer um estudo para você, para que você se torne uma pessoa revestido da coraça, cheio de entusiasmo, para pregar o evangelho enquanto você tiver vida. Aproveite o tempo, meus amados, que o tempo é especial. Há uma necessidade na terra de se pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, para que as vidas venham a ser libertadas. Espere em Deus, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Deus se torna funcionar na tua vida e você receba essa graça do Espírito. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem e for batizados será salvo. Aqueles que não creem, Deus saberá de fazer conforme a sua justiça. Que fique na paz. Eu quero orar por você. Eu estou orando. Eu estou trazendo a você o caminho que leva o homem a Deus. Eu quero orar para que Deus abençoe, para que essa revelação chegue ao teu coração, para que isso venha acontecendo na tua vida. Mas eu espero uma coisa de você, pela sua hospitalidade, pelo seu amor, entenda que eu preciso que esse canal se estenda. Quando você ouvir tudo isso e gostar, então assina aí para você acompanhar e crescer o canal. Que Deus abençoe. Eu quero, não sei até quando, já estou fracionado os dias de vida aí, mas Deus sabe quantos dias ainda eu vou ter na terra para aproveitar esse tempo de anunciar
A todos que Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa a família e você se torna um instrumento de Deus. Fica na paz, que eu vou orar por você. Glorioso e eterno Deus, ó Pai, através do Espírito Santo de Deus, esse Espírito que penetra na alma, no espírito do corpo, que nos faz tempo, que nos usa como instrumento do reino do céu. Assim faça, libertando todos os teus servos, enquanto ouvires, e os demais que não ouviram, que o Senhor venha revelar, para que venha ouvir. Senhor, dê a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Fica na paz.